Olá, querido professor da classe Adolescentes. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a sua classe. Sou o Jefferson Camilo, estou mais uma vez aqui para gravar esta pré-aula, para ajudar você na sua aula aí na EBD, para dar um norte na EBD, para dar um norte nos seus estudos, para dar um caminho para você seguir. Então estamos aqui para ajudá-lo da melhor forma possível, você compreender e entender a lição da Escola Dominical dos Adolescentes, esta lição maravilhosa que é a lição O Amor na Vida Cristã, e desta feita estamos na lição 11, que fala o amor pelas palavras. Este é o canal educacional cristão da Igreja Assembleia de Deus em Criciúma. Estamos aqui para ajudá-lo, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre palavras, sobre comunicação, sobre relacionamento com as palavras, como devemos falar, o que devemos falar, como devemos agir. Por isso o título, Amor pelas Palavras. E já começo falando para vocês. A melhor forma de nós falarmos corretamente as palavras é pensar antes de falar. Pensa uma vez, pensa duas, pensa três, depois fala o que você quer falar. E nesse pensamento você pergunta, essa palavra está correta? Essa palavra que eu vou usar não vai ofender a pessoa que vai ouvir? Então, pensa antes de falar e depois que você pensar e analisar, fala então corretamente com palavras saudáveis para que a pessoa que esteja ouvindo você não se ofenda e você não saia dali brabo com a pessoa, né? Ou a pessoa brabo com você, porque você usou as palavras de forma errada. Porque às vezes a gente usa as palavras numa frase errada e dá um problema. Então, por isso que eu oriento a você, professor, a orientar os adolescentes a pensar antes de falar. Porque hoje as palavras, o maior meio de comunicação são as palavras. A gente conversa falando palavras, né? É uma troca de palavras. Então, nessa troca de palavras, às vezes, eu posso falar algo que vai ofender a pessoa que está me escutando ali, que está no meio da roda de conversa, ou na própria aula, ou na própria pregação. Então, analisa bem antes de você falar e depois você fala. Isso é o amor pelas palavras, para não falar algo de maneira em que você vai ofender ou que você vai acabar deixando a pessoa constrangida pelaquilo que você falou. Vamos lá. Leitura bíblica em classe. Muito importante, professor, você fazer a leitura bíblica em classe, é muito importante você ler Tiago, capítulo 1, do 3 ao 12, vai falar sobre o poder da língua, vai falar que a língua é como o fogo que incendeia uma floresta, vai falar tudo isso dentro desse texto. E através desse texto você dá continuidade à aula. Então é importante, querido professor, você lê com a sua classe, com os adolescentes, esse texto de Tiago, capítulo 1, do 3 ao 12. Peça para os adolescentes leia devagar, leia pausadamente, respeitando as vírgulas. Quando eu me lembrei agora, quando a gente fala em questão de palavras, hoje a gente usa muito o WhatsApp, né? Manda mensagem de texto ali, e a gente escreve e manda mensagem de texto. São palavras basicamente faladas, mas escritas. Na escrita, conforme a vírgula, dá uma diferença enorme na frase. Então, às vezes você quer falar uma coisa para a pessoa e você colocou a vírgula no lugar errado, já deu uma confusão em quem está ouvindo, né? Então, tome cuidado também na hora de mandar um texto para alguém, no ponto, na vírgula, na exclamação, na interrogação, para que a pessoa do outro lado
possa ler e entender e também não ficar às vezes ofendida, não ficar às vezes magoada com você. Isso é muito importante, tá? Leitura oficial, ou seja, a mensagem. A mensagem está em Provérbios, capítulo 18 e o versículo 21, que diz: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem suas palavras e você será recompensado. Na minha versão, da minha Bíblia, Provérbios, capítulo 18 e versículo 21, é importante você, na sua classe, fazer comparação de versão da Bíblia. A minha versão diz assim, a 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, quando nós falamos, nós podemos tanto matar uma pessoa ou dar vida para aquela pessoa. Às vezes uma palavra dita pode colocar uma pessoa em depressão, ou uma palavra dita pode tirar aquela pessoa da depressão. Querido professor, entenda isso e passa por os adolescentes para que eles possam, de maneira correta, conversar com as pessoas. Porque uma palavra dita de maneira errada pode matar uma pessoa. O espírito pode deixar aquela pessoa com tanta mágoa que ela pode entrar em depressão. Ou uma palavra dita, ela pode ser tão bem dita, assim, tão bem falada, com tanto amor, que pode tirar da depressão. Então, é por isso que em Provérbios está dizendo que a língua, ela tem tanto o poder de dar a vida quanto de tirar a vida. Então, são as palavras que a gente fala na hora certa ou na hora errada que podem te dar vida ou a morte. Explique isso para os adolescentes, explique isso na hora deles conversar com os pais, com os irmãos, com os colegas, na igreja. Tudo tem a hora certa de falar, o jeito certo de falar. Às vezes você quer falar que aquela pessoa ela não está de maneira correta ou de maneira sadia, né? Então, tenta. Um exemplo, vamos pegar os adolescentes, né? Querido professor, você é classe de adolescente, imagina que tem um adolescente que está com um mau hálito. Então, você não vai chegar para a pessoa e dizer, tu estás com mau hálito. De vez de você falar, chega devagarzinho e dá uma bala, né? Ela já vai entender. Você não falou nada, então ela entendeu o teu gesto, não ficou brava contigo e está tudo certo. Então, a questão é como você falar. E por isso que Provérbios está dizendo que a nossa língua tem o poder de dar a vida ou de dar a morte. Então, do jeito certo que você fala com a pessoa vai te agradecer ou vai ficar brava com você, tá? Então, cuide bem com as suas palavras. O objetivo da nossa aula, o objetivo é apontar que a falta de cuidados com as palavras traz problema, exatamente o que eu acabei de falar, esclarecer que as palavras são o resultado das motivações do coração, ou seja, Provérbios também vai dizer que a boca fala o que o coração está cheio. Do que o teu coração está cheio? De coisas boas ou coisas ruins? Então, as nossas palavras é o resultado da motivação do coração. Assimilar que quanto à importância do uso sábio das palavras, que eu acabei de falar, pensa antes de falar. Ou de vez de falar, age de maneira correta. Então, assim você vai ter sabedoria, você não vai deixar ninguém bravo com você, você não vai deixar ninguém magoado, e as pessoas vão querer sempre estar perto de você, porque você vai ser gentil em palavras, né? Então, é isso que é interessante, isso é muito importante. Você pode notar, professor, que tem aquele adolescente, tem aquela pessoa que as pessoas querem estar ao redor dela. Por quê? Porque ela fala corretamente, porque ela sabe falar, ela não magoa,
fala algo engraçado sem denegrir a imagem de ninguém. Então as pessoas querem estar perto dela. E isso é usar as palavras com sabedoria. Amém? Vamos lá. Vamos descobrir, as palavras traz algumas instruções concernente ao cuidado com as palavras. A gente pode mentir falando, nós podemos fofocar falando e nós podemos caluniar alguém também com a própria língua. Por isso que a língua ela traz esse problema. Com a nossa língua, nós vamos proferir palavras de mentira, nós vamos proferir fofoca. O que é fofoca? É falar mal do outro sem que o outro esteja perto, né? Ou nós vamos fazer calúnia. O que é calúnia? É inventar alguma coisa de alguém sem que aquela pessoa realmente fez aquilo. De repente aquela pessoa nem estava lá, você já vai dizer algo daquela porque você ouviu de alguém. Se você não viu, não fale, né? Se você não estava perto, não ouviu a pessoa falando tal coisa, não repita o que o outro falou. Então pode ser mentira, fofoca ou calúnia. Isso nós usamos as palavras para fazer essas coisas. Que esta manhã, na aula que você vai dar para os seus adolescentes, o Espírito Santo possa conduzir cada adolescente para que eles não mintam mais, para que eles não fofoquem mais e não façam mais calúnia ou uso de grosseria com as pessoas, né? Vamos lá. O perigo da língua. Perigo da língua. Ai, a língua, né? Como eu já falei, com a língua a gente pode fazer várias coisas, mentir, fofocar, caluniar, podemos dar vida ou podemos dar a morte, né? Então, nós temos que ter cuidado com a língua, temos que ter cuidado com o que falamos, né? O risco de uma palavra dita de forma equivocada, às vezes nós queremos falar algo e na hora de nós proferir a frase, sai uma palavra equivocada, uma palavra errada. Você troca o nome, ou você troca a palavra, ou você fica nervoso e acaba falando algo que não era para ter falado. Então, nós temos que ter este cuidado, né? De falar palavras certas, na hora certa, de maneira certa, não tentando agir da melhor forma possível. Porque quando nós falamos uma palavra equivocada, até você provar que a palavra foi equivocada, a pessoa já ficou brava com você, você tem que pedir perdão, e realmente tem que pedir perdão para a pessoa. Tá? Mesmo que foi, eu não falei porque eu queria falar, foi equivocado. Você tem que ir lá e pedir perdão para a pessoa. Você me perdoa, eu não queria falar daquela maneira, eu fiquei nervoso, eu saí do controle. Daí você pede perdão para a pessoa e vocês se abraçam e o nome de Jesus vai ser glorificado. Mas quando a gente fala algo equivocado, é que a gente não pensou antes de falar, né? Então, pense antes de falar. Vamos lá, 2. A motivação por trás das palavras. Muito bem, aqui voltamos. A boca fala o que o coração está cheio. Do que o teu coração está cheio? De coisas boas ou de coisas más? Do que você pensa da pessoa? O que o teu coração está pensando naquela pessoa? Essa é a motivação que vai sair nas suas palavras. Eu penso coisas boas daquela pessoa, então você vai chamá-la de abençoado, Deus te abençoe, você é uma pessoa boa, você tem sucesso, que tenha sucesso, porque você pensa coisas boas. Agora, quando o seu coração está cheio de amargura ou cheio de coisas ruins, as suas palavras vai sair palavras ruins. Então, que nessa manhã o Espírito Santo possa entender, que você possa passar, professor, para os adolescentes, que eles sempre possam ter no coração coisas boas, para que eles falam coisas boas para as pessoas. Ali, na terceira fase, a motivação, seja boa ou ruim por trás das palavras, influencia na forma como as palavras são expressas. O exemplo, eu quero falar para uma pessoa que
ela está bonita, mas dentro do meu coração está dizendo ao contrário. Então eu digo assim, ó, estás bonito. A minha mente e o meu coração estão ligados e o meu rosto falou que não, a minha boca falou que sim. Então, a palavra expressa, né, do jeito que eu expressei o falando, vai falar a verdadeira coisa que eu quero falar. Você entendeu? Então, conforme o meu gesto do meu corpo, vai dizer se eu estou falando a verdade ou não. Porque o meu coração e o meu pensamento estão ligados, estão com a motivação. A motivação é, eu não quero falar que a pessoa está bonita, mas eu vou falar, mas a minha cabeça vai dizer não. Então, isso é motivação, isso é expressar as palavras, né? Por essa razão é tão importante de termos o cuidado com nossas palavras. Então, cuide, tenha motivação correta para você falar e tenha boas coisas no coração das pessoas. As pessoas são boas, basta você também olhar com um bom olhar para com as pessoas e você vai falar coisas boas para aquelas pessoas. Tenha motivação certa para que as palavras saiam do jeito certo. Amém? Vamos lá. As palavras que abençoa. Novamente, eu vou tocar de novo na tecla. Com a sua boca você pode abençoar ou você pode dar maldição. Então, as palavras que saem da sua boca que vai dar essa motivação. Então, as palavras perversas vêm da maldade do coração. O nosso coração, porque nós temos um lado humano, um lado carnal, um lado pecaminoso, ele muitas das vezes ele tem maldade dentro de nós. Dentro do nosso coração tem maldade, tem amargura, tem coisas erradas, né? Porque nós viemos do pecado, né? Então, mas porém, quando nós aceitamos a Jesus e nós entregamos a nossa vida a Jesus e o Espírito Santo entra dentro do nosso coração, entra dentro da nossa vida, dentro do nosso pensamento, essa maldade do coração tem que sair. Porque o Espírito Santo é bom, porque ele tem bondade, ele tem amor, ele tem consolação, conforto para nossas vidas. Então a maldade sai e agora você não vai mais falar palavras perversas para as pessoas. Porque a maldade não está mais dentro do teu coração. E quando você fala palavras perversas, que ainda tem maldade no teu coração. Então cuide, peça a Deus, que Deus tenha misericórdia da sua vida, que tire toda a maldade dentro do seu coração, para que você fale as palavras certas, para que você, então, honre a Deus com as suas palavras, então, para que você glorifique a Deus e abençoe as pessoas com as suas palavras. As virtudes do Espírito superam a natureza humana, o que eu acabei de falar, né? Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo entra dentro de você. Daí agora você tem o fruto do Espírito, e esse fruto do Espírito, um dos gomos do fruto do Espírito é o domínio próprio. Isso, muito de nós temos que pedir ao Espírito Santo. Espírito Santo, me dê o domínio próprio. O que é o domínio próprio? Muitas das vezes você quer falar um monte de coisa. E é normal. Você quer falar um monte de coisa e você sabe que você falar tudo aquilo que você quer vai dar um problemão, vai dar uma confusão, vai dar uma discórdia, meu Deus do céu, vai incendiar a floresta, que nem Tiago falou. Mas daí quando você tem dentro de você o fruto do Espírito, o gomo chamado domínio próprio, você respira, você pensa e você diz: Espírito Santo, me ajuda, me controla, me dá uma saída certa para que eu não fale o que eu quero falar,
Alguns tempo atrás, eu passei um momento difícil em que uma pessoa chegou para mim e falou muita coisa ruim. A minha vontade era de falar, rebater o que aquela pessoa estava falando e muitas das vezes, professor, nós às vezes queremos até falar coisas, argumentos bíblicos, né? Discutir com a outra pessoa que está te ofendendo com argumentos bíblicos. Mas isso ia dar um problemão. E na hora eu disse, Espírito Santo, me ajuda, me dá o domínio próprio. E eu abaixei a cabeça, cumprimentei aquela pessoa, não falei nada e saí. Mas dentro de mim, o meu coração estava explodindo, a minha mente explodindo, mas eu orei a Deus e Deus então me confortou, me consolou, porque eu consegui pedir ao Espírito Santo domínio próprio para que eu não viesse falar coisas impróprias para aquela pessoa, para dar um problemão maior do que já estava acontecendo. Então, nesta manhã, querido professor, querido aluno, que o Espírito Santo entre dentro de você, tira a maldade, coloque o domínio próprio e você consegue se controlar para falar do jeito certo, na hora certa, com as palavras certas. Tá bom? Vamos lá. Palavras de sabedoria. A sabedoria no uso das palavras. Olha só que interessante, né? Nós temos que ter essa sabedoria. O que é sabedoria? Você entender o significado das palavras. Muitas das vezes a gente quer repetir o que as pessoas falam. E quando a gente vai ver o significado daquela palavra, o significado é algo horrível, algo que não pode ser falado. Então, isso é ter sabedoria, você ouvir uma palavra de alguém e você pensar, o que essa palavra quer dizer? Ou pergunta para a pessoa, o que essa palavra quer dizer? Não sei, eu repeti que eu ouvi de alguém, né? Que a gente escuta e acaba repetindo. Mas então, de vez em você repetir de novo, você pega o significado da palavra. Se está dentro de um contexto de bondade, de elogios, tal, então você continua falando. Agora, se você vê que aquela palavra é uma palavra que o significado dela vai trazer uma maldição para quem está ouvindo, mesmo a pessoa não entendendo o significado, então não repita mais aquela palavra. Eu me lembro uma vez que o meu pai serviu o exército, e lá no exército, para as pessoas que cometem alguma gafe ou algo errado, eles chamam as pessoas com uma palavra, não vou repetir aqui porque o significado é feio. E o pai repetia isso para nós, em casa assim tal. Daí um dia a minha irmã mais nova, e eu aprendi com a minha irmã mais nova, ela disse, pai, o que essa palavra quer dizer? Daí o pai, na hora foi pesquisar e era um significado horrível. Daí o pai disse, meu Deus, me perdoa. Pediu perdão para nós na hora, que o pai também não sabia o significado daquela palavra. E de lá para cá, nunca mais o pai repetiu aquela palavra. Então isso é sabedoria das palavras. Em vez de você repetir, procurar o significado e você vai então falar do jeito certo, né? O exercício no uso correto das palavras. Acabei de falar, né? É você pegar o significado, é você falar no contexto da frase, é você entender o que você está falando, porque às vezes o adolescente, eles só querem falar, né? Falam 20 mil palavras por dia, mas se pegar um contexto que eles estão falando, não condiz. Então, quando você usa o exercício correto das palavras, você acaba entendendo tudo isso e você vai falar certinho, você vai falar por dentro da palavra de Deus, por dentro do que Deus quer que você fale. Eu sempre uso o seguinte lema para mim: se Jesus estivesse aqui, o que ele falaria no meu lugar, o que ele faria no meu lugar? Então, eu penso desse jeito e às vezes eu me peço ao Espírito Santo para que me domine, para que eu então não fale errado, não aja de jeito errado, para que as pessoas
queiram estar próximo de mim, para que eu tenha sempre amigos e tenha o que falar do jeito certo. E o uso correto das palavras também vai na questão de que quando alguém está te falando algo, um problema, uma dificuldade, e você, então, na hora, eu faço isso, né? A pessoa está me contando ali, estou passando por um problema assim, assado, cozido, tal, pá. Daí eu começo a dizer, Espírito Santo, me dê palavras certas. Me dê palavras em que vai motivar essa pessoa a continuar te buscando. Palavras que vai dar motivação a essa pessoa a continuar orando, buscando, a confiar em ti que tu vai fazer algo. E daí, na hora que eu começo a falar, as palavras saem, e depois que eu falo, eu começo a lembrar do que eu falei, de puxa vida, que bom que eu falei isso. Mas foi o Espírito Santo que me fez o uso correto das palavras e eu falei de maneira certa. Então, sempre tenha esse cuidado de falar as coisas certas, na hora certa, e que a pessoa vai te ouvir e sempre vai querer te ouvir. Vamos lá, conclusão. Conclusão. Tenha amor pelas suas palavras. Mesmo na adolescência, é preciso prestar atenção na maneira de se comunicar. Há palavras ruins, como ofensa, não fazem parte do vocabulário de quem é habitação do Espírito Santo. Então, concluindo, o Espírito Santo está dentro de cada um de nós. Ele habita dentro de nós, nós somos templo do Espírito Santo. E palavras como de mentira, fofoca, ofensa, grosseria, não fazem parte do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca vai usar com grosseria, com mentira ou com ofensa. O Espírito Santo sempre vai usar com palavras de amor, de conforto, de consolo, de ajuda, de motivação, para que eu e você tenhamos motivação de sempre queremos andarmos com o Espírito Santo. E eu e você temos esse dever de passar essas palavras de bondade, de amor, de consolo para com as outras pessoas que estão ao redor de nós. Que nosso convívio social, que é na escola, que é no trabalho, que é no dia a dia, dentro de um banco, no mercado, algumas pessoas que estão perto de nós, ao redor de nós, ainda não têm o Espírito Santo. Então, é dever nosso proferir palavras de amor, de consolo, de consolação para que essas pessoas também possam ter o Espírito Santo e queiram que o Espírito Santo habite dentro dela. Então, você possa ter esse cuidado com as suas palavras, que você possa ter esse cuidado em falar coisas boas, tá bom? Que Deus abençoe você, professor, nesta manhã, que Deus abençoe a sua classe, que você possa ser abençoado por Deus e que o Espírito Santo lhe conduza de maneira adequada hoje e sempre. Muito obrigado e que até a próxima aula.